professor. Durante Meu cordial bom dia a todos vocês. Primeiramente, quero agradecer a Suelen e o seu cunhado por essa linda música. Realmente nós não conseguimos entender o amor de Deus para conosco. Quantas vezes somos ingratos, não correspondendo a este amor. Mas Ele continua nos amando. Louvamos a Deus pelo seu amor para com cada um de nós. Chegamos à nossa última aula da série Apocalipse, a resposta para a vida. Muito obrigado a todos vocês que perseveraram nesta jornada pelas 16 aulas do Apocalipse até chegarmos aqui. Muito obrigado mesmo. Eu estou com vontade de dar um abraço virtual apertado em cada um de vocês que acreditaram que esta série iria fazer uma diferença na sua vida. Muito obrigado mesmo. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Na próxima semana estaremos lá no Mato Grosso fazendo a gravação oficial desta série Apocalipse. Nós já estamos com o livro Apocalipse, a resposta para a vida, pronto. Ele só está esperando a gravação para inserir ali o QR Code no final de cada capítulo. E você vai apontar a câmera do seu celular, vai mandar você para o YouTube e você vai assistir ao vivo todas estas aulas. E sabe qual é a melhor notícia? O livro vai ser repassado para as suas mãos pelo mesmo preço que a editora está cobrando, uma média de uns R$3, para que você não apenas tenha esse material em benefício próprio, mas que você compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Vai ser uma bênção. Logo, muito logo, vocês terão esse material nas mãos. Apocalipse, visões e os profetas modernos. Leia comigo Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Com qual igreja o diabo está muito, mas muito irado? Com a igreja que ensina a guardar os 10 mandamentos da Bíblia e tem o testemunho de Jesus. Bom, pastor, nós sabemos que a igreja adventista ensina a guardar os 10 mandamentos, mas ela tem o testemunho de Jesus? É isso que nós vamos descobrir hoje. Qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 responde: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E a igreja adventista tem o espírito de profecia. É com orgulho santo no meu coração que eu digo que a única igreja que tem o verdadeiro dom de profecia é a igreja adventista. E nós vamos deixar a Bíblia falar hoje. Qual é a mesma identidade da igreja verdadeira? Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Vocês sabem que a comunicação do homem, de Adão e Eva, com Deus lá no Jardim do Éden, era direta. Eles falavam com Deus face a face, mas que pena que essa comunicação só durou os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Logo veio o pecado, e olha só o que está escrito em Gênesis 3. Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que Adão e Eva, que tinham o máximo de prazer de encontrar-se com Deus, cada dia, na viração do dia, para falar com Deus face a face, porque agora eles estavam fugindo de Deus? Por causa do pecado. É isto que o pecado faz. Ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus. E agora Adão e Eva não puderam mais continuar tendo aquela comunicação face a face com Deus. Eles foram expulsos do paraíso. O pecado nos separou de Deus, mas não nos separou do seu amor. Deus vai escolher homens e mulheres em quem Ele podia confiar. E esses homens e mulheres, eles vão ser chamados de porta-vozes de Deus. São os mensageiros, os profetas de Deus. Vocês sabem que por 2.500 anos, nós não tínhamos a mensagem profética por escrito. Mas Deus vai providenciar que a mensagem seja escrita, e nós temos essa mensagem escrita hoje, que é a Bíblia Sagrada. Olha o que diz Amós 3. O Senhor revelou o seu segredo aos seus servos, os profetas, e pediu a eles que escrevessem, e hoje é a Bíblia Sagrada. Vocês sabem qual foi o primeiro profeta que Deus escolheu? Está lá em Judas 14, esta revelação. Foi Enoque, escolhido por Deus para ser o primeiro profeta. E depois vem Noé, que está predizendo a destruição do mundo. Agora, como é que Deus fala através dos profetas? Olha só, Números 12. Eu falo aos profetas em visões e em sonhos. Deus não fala através da palma da mão, nem da astrologia. Mas Deus fala através de sonhos e de visões. E vocês sabem que todos os autores do Novo Testamento também fizeram parte deste plano. Atos capítulo 21, verso 9. Felipe tinha 4 filhas que profetizavam. Eu quero que vocês entendam uma coisa já no início desta aula sobre o dom profético. Quando Deus vai escolher alguém para o dom profético, Ele não faz distinção de sexo. Ele pode chamar tanto um homem como uma mulher. Lá no Velho Testamento, Ele chamou Miriam, Débora, Ulda, que foram as suas profetisas. E agora no Novo Testamento, Ele escolheu as 4 filhas de Felipe para dar a mensagem profética para a igreja cristã primitiva. Mas vocês sabem que a maior revelação de todos os tempos, no que diz respeito ao dom profético, foi concedido, Deus concedeu ao seu Filho Jesus Cristo. Com que seriedade devemos lidar com a mensagem profética? Vamos ler Apocalipse 22. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Com que seriedade devemos lidar com a mensagem profética? Não podemos tirar nada que está na Bíblia. Se tirarmos, Deus vai tirar de nós o direito de ir para o céu. Como que tem gente que consegue tirar um mandamento inteiro da Bíblia? Bom, o que é que Jesus fez antes dele ir para o céu? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Você já viu alguém dizer que não precisa de pastores na igreja? Ele está indo contra o Senhor Jesus Cristo, que colocou pastores na igreja, profetas na igreja, professores na igreja, evangelistas na igreja, para a edificação da igreja. E o final do verso 14 ainda deixa mais claro. Para que não sejamos como meninos, a igreja, agitados de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrina.
Por isso que Deus colocou pessoas experientes na igreja, para que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrinas. Olha o que diz Provérbios 29. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vá já de imediato fazendo uma relação entre profecia e lei. Vou explicar melhor isso daqui a pouco. Vocês sabem que Satanás introduziu na igreja uma substituição ao dom profético. São os milagres, revelações, milagres. E as pessoas estão sendo enganadas por falsas revelações e por falsos milagres. Leia comigo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Muitos vão me dizer, Senhor, naquele dia, no dia do juízo, mas nós profetizamos em teu nome, fizemos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não os conheço, porque vocês praticaram o pecado, e pecado é transgressão da lei. Falsos profetas e falsos milagres, que vão reclamar no dia da volta de Jesus, o direito de entrar no céu, e Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. A igreja, por exemplo, que prega que a lei foi abolida, tem o dom de profecia? Lamentações 2, verso 8. Onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Então, se tem uma igreja que diz que a lei foi abolida e agora estamos vivendo sobre a graça, ela recebe revelações de Deus? Não. Pode receber do inimigo, mas não de Deus. Esta é a orientação que a Bíblia está nos dando. Mas o que dizer das revelações? As revelações que as pessoas têm aí pelas igrejas são dignas de crédito? Elas são verdadeiras? Ah, Deus me revelou que eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu vou contar uma história para vocês entenderem sobre revelações. Fui pastor de uma igreja aqui no estado de São Paulo. E eu me deparei com uma família pentecostal. E eles pertenciam a uma igreja que tinha muito essa história de revelações. E uma pessoa da família, por nome Zolinda, ela já estava lá nessa igreja há 50 anos. E ela tinha o dom de revelações. Mas quando ela estudou a Bíblia conosco, ela entendeu muitas coisas que a igreja dela não ensinou. E ela disse, pastor, eu agora quero ser uma adventista do sétimo dia, porque eu descobri que esta é a igreja verdadeira. Falei, parabéns, irmã. Acontece que o filho dela era cooperador lá da igreja. E o filho convocou uma reunião especial na igreja, era um domingo à noite, para saber o que Deus revelaria sobre a sua mãe, porque ele dizia, a minha mãe vai se perder lá na igreja adventista, ela vai para o inferno. E alguém se manifestou na hora da revelação, e a revelação foi mais ou menos assim. A irmã Zolina, não, ela vai morrer antes de se batizar e se perder na igreja adventista. Isso era um domingo à noite. Segunda de manhã, a irmã Isolina me liga, pastor, houve uma revelação na minha igreja que eu iria morrer. E eu estou com o meu corpo todo tomado de uma espécie de alergia. Pastor, será que eu vou morrer mesmo? Irmã, aguarde que eu já estou chegando na sua casa. Fiz uma oração com a irmã Isolina. No dia seguinte ela não tinha mais nada. Logo depois eu batizei a irmã Isolina, as suas filhas. Ela viveu muitos anos na igreja e não morreu. Qual a conclusão que vocês chegam a respeito daquela revelação? É falsa. Presta atenção uma coisa. Será que o diabo conhece o nosso futuro? Ele conhece, mas um futuro não muito distante.
E o diabo pode até profetizar naquele espaço de tempo. É por isso que dá muita credibilidade para essas pessoas. Porque o diabo profetiza nesse curto espaço de tempo e acontece. E as pessoas acham que a revelação vem de Deus. Mas vocês já viram o que a Bíblia nos informou. Que se a pessoa, por exemplo, vamos ver aqui, em Ezequiel 20, mais claramente. O que é que bloqueia a nossa comunicação com Deus? Tão certo como eu vivo, vós não me consultareis, diz o Senhor. O profeta Ezequiel está falando com uma igreja do seu tempo. Não adianta vocês consultarem a Deus. O que é que estava acontecendo de errado com aquela igreja? Eu lhes dei os meus sábados, mas vocês se rebelaram contra mim, não andaram nos meus caminhos, vocês se contaminaram, adorando ídolos. Uma igreja que não adiantava pedir revelação para Deus, que Deus não daria, porque ela estava transgredindo 2 dos 10 mandamentos, estava transgredindo o mandamento do sábado e adorando imagens. Não adianta vocês me consultar, não tem revelação. Perceberam? O profeta verdadeiro sabe o dia da volta de Jesus? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. É claro que Jesus não sabia quando ele estava encarnado, como humano, mas agora que ele voltou a ser divino, assumiu novamente toda a plenitude da sua divindade, agora ele sabe o dia da volta de Jesus. Então somente o Pai e o Filho, e ninguém mais. Presta atenção uma coisa, um médico evidente, ele profetizou sobre o assassinato de John Kennedy, lá dos Estados Unidos, e aconteceu. Ele profetizou a respeito da destruição das torres gêmeas, e aconteceu. Ele profetizou sobre o fim do mundo, que ia acontecer no ano 2000, e não aconteceu. Conclusão, é verdadeiro ou falso profeta? Falso profeta. Quem é ele? Nostradamus. O profeta verdadeiro não pode falhar em nenhuma das suas profecias. Se ele falhar em uma, ele não é um profeta verdadeiro. Vocês sabem que Rússio, o fundador do jeovismo, profetizou o fim do mundo para 1874, não aconteceu. Depois para 1914, também não aconteceu. Depois vem o seu substituto, Rutherford, 1920 não aconteceu. 1925, Abraão, Isaac e Jacó iriam ressuscitar e não aconteceu. Qual é a conclusão sobre essas profecias? Não são verdadeiras. Eu visitei lá no México as ruínas da cidade dos Maias. E foi muito interessante ouvir o nosso guia explicando sobre a cidade dos Maias. Mas num dado momento eu perguntei para o guia, tudo está sendo muito lindo, maravilhoso, mas os Maias profetizaram no calendário deles que em dezembro do ano 2000, que aconteceria o fim do mundo, e não aconteceu. Ele deu uma risadinha e falou, realmente não aconteceu. Mas logo depois que os maias profetizaram o fim do mundo para dezembro de 2012 e não aconteceu, veio alguém dizendo, não, os maias falharam, o fim do mundo vai ser junho de 2020. E o junho de 2020 chegou e o fim do mundo não aconteceu. São falsos profetas. Vocês sabem qual foi a estratégia de Satanás na Idade Média para tirar a mensagem profética do povo? Foi tirar a Bíblia da mão do povo. A Bíblia foi acorrentada, só o clero tinha acesso à Bíblia. Mas depois vem a reforma. Martinho Lutero e outros traduziram a Bíblia na língua do povo. Eles foram perseguidos, mas descobriram verdades escondidas e provocou um revivamento espiritual. Um grupo de cristãos dedicados, entre eles batistas, metodistas, presbiterianos e outros, pesquisando as Escrituras, eles descobriram que o sábado é um dia santo. Agora eu pergunto, teriam os guardadores do sábado o verdadeiro dom profético?
estava profetizado em Joel 2. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, antes que venha o grande dia do Senhor, ou seja, a volta de Cristo. Estava profetizado que a igreja dos últimos dias, um pouco antes da volta de Cristo, teria novamente o dom profético. Quais são as características dessa igreja que receberia o dom profético? Ela guarda os mandamentos de Deus e teria o dom profético, que é o espírito de profecia. Olha o que diz 1 Timóteo 4: nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não deis créditos a qualquer espírito, provai se eles vêm de Deus, porque tem muitos falsos profetas se levantando pelo mundo afora. Eu pergunto, esses falsos profetas que estão se levantando pelo mundo afora, será que alguns deles já chegaram aqui em Cesário Lange, onde estamos divulgando essa série Apocalipse? Infelizmente, sim. E vocês precisam tomar muito cuidado para não serem enganados por esses falsos profetas. Mas, quando você terminar de assistir essa aula, você vai ficar muito esperto e preparado. Nunca mais vai ser enganado por qualquer falso profeta. Porque eu vou mostrar agora quais são as características de um verdadeiro profético, de um verdadeiro profeta. E a primeira característica está em Isaías 8:20. Como saber se o profeta é verdadeiro? A lei ao profeta. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qual é a primeira característica para você saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Ele tem que estar em harmonia com a lei de Deus. Não adianta ele pregar sobre amor, caridade, dizer que a lei foi abolida, ou parte da lei foi abolida, porque se ele diz que 9 mandamentos foi abolido, para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Não adianta. Ele é um falso profeta. Então, se você vai numa igreja, olha, nós aqui temos o dom de profecia, de revelação, etc. Vocês ensinam a guardar os 10 mandamentos da Bíblia? Não. Então você já sai de fininho, porque não tem ali o verdadeiro dom profético. O segundo teste é o seguinte: o profeta que profetizar paz só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido de fato como profeta enviado pelo Senhor. Qual o segundo teste para você saber se o profeta é verdadeiro ou falso? As profecias dele se cumprem. Se aparecer um profeta aqui na cidade de Cesário Lange dizendo assim: olha, o Banco Bradesco, tem Banco Bradesco aqui, né? Tem, né? O Banco Bradesco, no dia 20 de outubro, vai acontecer lá um incêndio, vai pegar fogo, e algumas pessoas até vão morrer queimadas porque não vão conseguir sair da agência bancária. Chega o dia 20, não acontece nada. Qual a conclusão que você chega a respeito da profecia? É falsa. Porque o verdadeiro profeta não fala dele mesmo. Ele fala orientado por Deus e pelo Espírito Santo. Terceiro teste para saber se o profeta é verdadeiro: ele exalta a pessoa de Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O verdadeiro profeta nunca diminui a pessoa de Cristo. Vocês sabem que, infelizmente, tem pessoas diminuindo a pessoa de Cristo. Lá em Judas 14, fala de um grupo de pessoas que a Bíblia chama de pessoas infiéis a Deus, que joga em dissolução a graça de Cristo, negando que Jesus é Deus. Porque se Jesus é Deus, não adiantou nada ele morrer por mim. Só alguém que é Deus, que tem vida própria, podia me dar vida. Vocês estão entendendo? E o quarto teste: o exemplo de vida do profeta. Pelos seus frutos
os conhecereis. O profeta verdadeiro é conhecido pela sua vida exemplar. Se o indivíduo diz, eu tenho o dom de profecia, mas é um caloteiro, pega dinheiro emprestado, não paga, agride fisicamente a esposa, você já sabe que ele é um falso profeta. Agora uma pergunta interessante. A igreja adventista alguma vez marcou data para a volta de Cristo? Tem muita gente pregando isso aí para denegrir a imagem da igreja adventista. Quem marcou data para a volta de Cristo foi o movimento milerita. Vou explicar. No início do século XIX, um grupo de pessoas, eles começaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E chegaram à conclusão, conforme Daniel 8,14, que o fim do mundo seria em dezembro de 1844. 22 de dezembro, mais precisamente. A data estava correta. Porque o que é que diz em Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. O santuário seria purificado no final deste longo período profético, que coincide com o 22 de outubro de 1844. A data estava correta, mas o evento estava errado. Eles achavam que o santuário era a terra. Os santuários, a terra seria purificada, seria o fim do mundo. Mas Daniel estava falando do santuário que está lá no céu. Nessa data, 22 de outubro de 44, Jesus passa do lugar santo para o santíssimo. E ele começa a purificação do santuário. É o registro de nossos pecados que estão lá, que precisam ser apagados. E Jesus está apagando com o seu sangue. Ele está intercedendo por nós lá no céu. 22 de outubro chegou e Jesus não voltou. Vocês sabiam que estava profetizado, conforme Daniel, aliás, Apocalipse 10, versos 10 e 11? Já estava profetizado que a igreja, que os seus filhos iriam passar por uma decepção, por um desapontamento. Isso foi saudável. E vou explicar o porquê. Depois desse desapontamento, formaram 3 grupos. Um deles se apostatou, não quis saber mais de nada. O outro grupo são os jeovismos, que continuaram marcando datas para a volta de Cristo. E um terceiro grupo continuou estudando as profecias. E eles descobriram, através de uma visão que Deus deu para um deles, que Jesus estava começando o ministério de purificação do santuário celestial a partir de 22 de outubro de 1844. Mas Deus escolheu uma jovem participando desse terceiro grupo, que estudavam as profecias, continuaram estudando as profecias. E essa jovem era uma garota de 17 anos de idade. E ela tem a sua primeira visão. Uma estrada bem estreita, e o povo de Deus seguia por essa estrada, em direção ao céu. E Jesus estava lá de braços abertos para recebê-los. E eles não podiam desviar os olhos de Jesus. Ela teve esta visão, e Deus pediu a ela que relatasse à igreja. E ela chegou a ter 2.000 visões, escreveu 100.000 páginas, 70 anos de ministério. E aqui eu estou mostrando para vocês a casa, a última casa que Ellen White morou. Foi com emoção que eu entrei nessa casa, porque ela recebeu muitas visões nessa casa. Ela recebeu a presença até mesmo dos anjos aí. Mas nós temos que colocar Ellen White no teste bíblico. Qual é o primeiro teste para saber se um profeta é verdadeiro ou não? Estar de acordo com a lei. Vocês vão ver através dos escritos de Ellen White, que ela sempre exaltou a lei de Deus como uma norma para o cristão. Temos que obedecer a lei como um fruto, uma expressão de gratidão pelo que Jesus fez por nós. Segundo teste, pelos seus frutos. Como era a vida de Ellen White? Era uma santa mulher.
ela vivia para ajudar as pessoas. Chegava a andar 10 quilômetros a pé para levar socorro para uma família que estava em necessidade. E ela tinha muitos doentes em casa, desenganados pelos médicos, que ela fazia tratamentos naturais, essas pessoas eram curadas. Nunca, jamais alguém pôde falar alguma coisa contra o caráter dessa mulher. Ela foi uma santa mulher. Ela passou também nesse teste. Terceiro teste. O verdadeiro profeta exalta a pessoa de Cristo. Lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. Eles pegaram 10.000 autores que escreveram sobre a biografia de Cristo. E Ellen White estava entre esses 10.000 autores. Sabe quem ganhou medalha de ouro? Ou a pessoa que melhor escreveu sobre a biografia de Cristo? Ellen White, com o livro O Desejado de Todas as Nações. Um livro de mais de 600 páginas. Nunca, jamais alguém escreveu sobre a biografia de Jesus como Ellen White. Porque ela não escreveu dela mesma. Ela escreveu inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, ela passou nesse teste, exaltando a pessoa de Cristo. Mas em Daniel 10:7 fala de um outro teste, que o profeta, quando entra em visão, ele não respira. E meus queridos, Ellen White, ela chegava a ter visões até de 4 horas, e ela não respirava quando estava em visão. Esse indivíduo aqui, o Lockbar, ele confirmou, ela não respira enquanto está em visão. O seu coração continuava pulsando, mas ela não respirava. Colocava-se um espelho diante dos seus lábios, mas não embaçava, porque ela não respirava. Portanto, ela passou nesse teste. O segundo teste, força sobrenatural. Daniel 10, verso 18. O profeta é verdadeiro. Quando ele entrava em visão, ele adquiriu uma força sobrenatural. E Ellen White, uma vez, numa visão que durou mais de meia hora, ela segurou uma Bíblia pesando mais de 11 quilos. Ela recebeu uma força sobrenatural. Aqui está meu filho segurando essa Bíblia. Temos lá na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, uma réplica dessa Bíblia que Ellen White segurou. E meu filho não conseguiu segurá-la por mais do que 1 minuto. É muito pesada. Mas o profeta recebeu uma força sobrenatural quando entrava em visão. E outro teste, as profecias se cumprem. Todas as profecias de Ellen White se cumpriram. Ela escreveu em 1864 sobre o fumo, que o cigarro faz mal para a saúde. É interessante que a Sociedade do Câncer, lá nos Estados Unidos, dizia que, e os médicos diziam que fumar era bom para os pulmões. Somente 93 anos depois dessa profecia de Ellen White, mostrando que o cigarro faz mal para o organismo, principalmente os pulmões, é que a Sociedade Americana do Câncer nos Estados Unidos descobriu essa verdade. Em 1902, ela falou sobre o terremoto de São Francisco, que aconteceu no dia 18 de abril de 1906. Deus mostrou para ela detalhes sobre o terremoto. E ela alertou a igreja: se vocês querem se salvar, saia dessa cidade. Aqueles que obedeceram a mensagem profética saíram. Quem não obedeceu, acabou perdendo tudo e perdendo a vida. Um indivíduo escreveu um livro sobre o terremoto de São Francisco, escrevendo os detalhes sobre o terremoto. Quando compara esse livro que esse indivíduo escreveu com o que Armand White escreveu antes de acontecer o terremoto, você vai ver que as informações são as mesmas. Deus revelou para ela detalhes sobre o terremoto antes de acontecer. E no livro Grande Conflito, olha o que ela escreveu: Satanás enganará o mundo com o falso dia de guarda, o domingo, e com a imortalidade da alma. É uma grande verdade.
Satanás está conseguindo enganar todas as igrejas, com exceção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre esses 2 pontos doutrinários. E ela escreveu no livro Testemunho Seleto: o último drama de Satanás é substituir o mandamento do sábado para o domingo e tornar o domingo um dia de guarda obrigatório e universal. Isso nós chamamos de o decreto dominical. Essa profecia não se cumpriu ainda, mas ela vai se cumprir. Todas as profecias de Ellen White se cumpriram até agora. Algumas que não se cumpriram porque ainda não chegou o dia. A corrupção, a profanação do decreto dominical, diz que o domingo melhoraria a moral da sociedade. Veja, as pessoas que aceitaram guardar o domingo como dia de guarda no lugar do sábado, eles vão perseguir aqueles que continuam guardando o sábado, achando que se eles passarem a guardar o domingo, que vai melhorar também as coisas e vão ser perseguidos. Ela escreveu sobre a união das igrejas. Olha uma coisa, os protestantes vão se unir com o poder secular, com a igreja romana, também com o espiritismo, e vão impor, é um decreto para guardar o domingo, vai se formar a imagem do papado. Você pode ler melhor isso lá em Eventos Finais, página 134. Tudo isso está no futuro e vai se cumprir, pode crer. Vocês sabem que o Papa Francisco, no Congresso dos Estados Unidos, está presente em 193 países, no dia 24 de setembro de 2015. Ele está enfatizando muito o decreto dominical, a guarda do domingo. Pode ter certeza que essa profecia logo vai se cumprir. E olha mais, Satanás vai aparecer aos homens, dizendo ser um grande médico, curando as enfermidades. Vai haver incêndios, furacões, inundações, ciclones, infecção mortal, milhares morrendo, coronavírus. Ela fez essa profecia há centenas de anos atrás e está acontecendo em nossos dias. Um dia Ellen White estava com seu marido numa carruagem e de repente o animal parou. E o Tiago, seu marido, baixou no animal para que ele prosseguisse a viagem, mas ele não quis prosseguir. Quando ele olha do lado, ele vê que a sua esposa, ela tinha entrado em visão. E ela ficava com os olhos fixos num ponto distante. Quando terminou a visão, não precisou bater no animal para que ele prosseguisse. Ele mesmo, por si só, continuou a viagem. Ele só parou para que Ellen, a serva de Deus, tivesse aquela visão. Aqui ela está num púlpito pregando. Ellen tinha um problema vocal. Ela não conseguia falar. Só falava cochichando. Mas quando ela subia num púlpito para pregar, para anunciar a mensagem profética, a sua voz era ouvida a 1,5 km de distância e sem auxílio de microfone. Quando ela terminava de pregar, a voz desaparecia. Todos sabiam que era um milagre de Deus. Vamos conhecer um pouco a sua história. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Ela está aqui ao lado da sua irmã gêmea, Elizabeth. Um dia, quando ela voltava da escola, uma menina de 13 anos lançou uma pedra e atingiu o seu nariz. E ela ficou inconsciente por 3 semanas. Parecia que ela ia morrer. Ela ficou 2 anos respirando de uma forma muito difícil. E as pessoas achavam que ela ia morrer. Alguns já tinham até encomendado o vestido para o sepultamento. Mas ela foi salva para ser a mensageira de Deus dos últimos dias. Era uma menina muito fiel a Deus. Ela tinha apenas 17 anos de idade quando aceitou a mensagem profética. Tinha saúde debilitada, não conseguia segurar uma xícara na sua mão, ela tremia. Mas quando ela teve a primeira visão, ela parou de tremer. Amém?
E ela ouviu a pregação de Guilherme Miller sobre a volta de Jesus. Ela pertencia à igreja metodista, ela foi expulsa de lá por acreditar na volta de Jesus. Deus a chamou para ser a profetisa dos últimos dias. E ela desenvolveu por mais de 70 anos o dom profético. Ela está aqui ao lado do seu marido, Tiago White. Eu tenho uma pergunta muito importante agora para fazer. Para você que está aqui na igreja, para você que está me ouvindo em casa. Quantas doutrinas Ellen White trouxe para a igreja adventista do sétimo dia? Nenhuma. Todas as nossas 29 doutrinas estão baseadas na Bíblia Sagrada. Tudo o que Deus fez foi escolher Ellen White para levar a igreja de volta para a Bíblia. Agora vocês entendem por que as outras igrejas não conseguem enxergar verdades preciosas que a igreja adventista enxerga. Porque eles não tiveram o profeta. Por exemplo, Ellen White era da igreja metodista e ela não aceitava a mensagem do sábado. E também da reforma de saúde, que não devemos comer carnes imundas. Mas Deus mostrou para ela numa visão os 10 mandamentos. E mostrou também o 4º mandamento, que ordena guardar o sábado. E tinha uma luz gloriosa naquele 4º mandamento. E ela pergunta para o anjo: por que esse mandamento brilha mais do que os outros? Porque é o mandamento esquecido, é o mais importante. E as igrejas pararam de observá-lo. Então ela recebia a visão e levava para a igreja. E sobre saúde, Deus mostrava para ela, dentro da Bíblia, que nós temos que obedecer aos princípios de saúde. Eu tive o privilégio de visitar o túmulo de Ellen White, seu esposo, e aqui está o túmulo de Ellen White, lá em Battle Creek, em Michigan, nos Estados Unidos. Olha só o que foi escrito no jornal da cidade no dia que ela morreu. Seu legado ao mundo é um presente de amor. Uma mensagem que cruzou o universo, vida de um Deus que quer manter contato com seus filhos na terra, até que Cristo venha. Aqui está a sua família. Ela teve 4 filhos. Um morreu com 3 meses de idade. O outro morreu com 16 anos de idade. Mas os outros 2 se tornaram pastores e missionários da igreja adventista. E aqui está ela com os seus filhos, suas noras e os seus netos. Vocês percebem que foi uma mulher sofrida. O diabo trabalhou muito para tirar a vida de Ellen White. Mas ela sobreviveu. E escreveu mais de 80 livros. E só tinha o 2º ano primário. Os doutores em educação, mas como é que essa mulher escreve sobre educação sem ter estudado? Os médicos não conseguem entender como ela fala com tanta profundidade sobre saúde e medicina, e só tinha o 2º ano primário. Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora vocês sabem por que a igreja adventista é muito atacada pelo diabo, porque é a igreja verdadeira, que ensina a guardar os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o verdadeiro espírito de profecia, através de Ellen White. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Qual é a igreja que está presente no mundo inteiro pregando o evangelho eterno? Qual é a igreja que continua o ministério de cura, de ensino, de pregação de Jesus Cristo? Qual é a igreja que prega 100% das verdades bíblicas? A igreja adventista do sétimo dia. Por causa do dom profético. Creia no dom profético e prosperareis. Para terminar, vamos ler esse texto. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É a última bem-aventurança do livro do Apocalipse, dirigida para aqueles que obedecem à mensagem profética. Eu estive lá na fazenda de Guilherme Miller. Guilherme Miller pregou muito o fim do mundo para 22 de outubro de 1844. E agora eu estou aqui numa pedra, na fazenda de Guilherme Miller, com a minha família.
lembrando aquele dia que eles levantaram as mãos para os céus, aguardando ansiosamente que Jesus viesse naquele dia. Mas Jesus não veio. Aqui está a igreja, que Guilherme Mille pregou muito sobre a volta de Cristo. Olha o que estava profetizado. É necessário que ainda profetizes a nações, povos e línguas. Apocalipse 10, verso 11. Estava profetizado que a igreja ia passar por um desapontamento, mas logo depois iria surgir o dom profético. E a profecia se cumpriu. Logo depois, 2 meses depois do desapontamento, Deus chama Ellen White com o dom de profecia, espalhando essa mensagem de salvação para o mundo inteiro. Eu estou aqui ao lado do túmulo de Guilherme Mille. E há uma profecia que diz que o anjo de Deus assinalou o túmulo de Guilherme Mille. E ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Porque esse homem vendeu tudo o que ele tinha, ele investiu tudo o que ele tinha na pregação do Evangelho, preparando um povo para a volta de Cristo. Ele merece o céu. Logo Jesus vai voltar. Ele não veio, mas ele vai voltar. Se você crê que Jesus vai voltar, fique em pé e cante comigo as palavras desse hino. Você que está em casa, pode ficar em pé também, cante com a gente. Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Que emoção, Jesus está voltando para nos buscar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os justos vivos serão transformados. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Pense um pouco naquela mãe que há muitos anos atrás perdeu o seu filhinho num acidente, recebe de volta agora das mãos de um anjo para viverem juntos para sempre. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido em Jesus.
O José ressuscitou na volta de Cristo, mas ele olha o túmulo da sua esposa e vê que o túmulo está fechado. Que tristeza. Ela não está salva. Que momento emocionante vai ser aquele. Vamos ver Jesus voltando em glória e majestade com santos anjos para nos buscar. A triste história do pecado, da dor e do sofrimento terá chegado ao seu final. Vamos para o céu com Jesus e com os nossos queridos. Eu quero muito viver esse momento. E você? Você gostaria de, neste momento, dizer: Senhor Jesus, me ajude nesse preparo. Eu quero obedecer a mensagem profética. Eu quero estar pronto para esse grande dia. Eu quero ir para o céu. Este é o seu desejo, levanta a sua mão. Você que está em casa, levanta a sua mão também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus. Porque o Senhor não deixou a sua igreja sem uma orientação profética. Através dos tempos, o Senhor sempre concitou um profeta para levar o povo de volta para a tua palavra. Nos últimos dias, o Senhor chamou Ellen White para levar o povo de volta para a Bíblia. E nós louvamos, Pai querido, por pertencer a uma igreja que tem o verdadeiro dom profético, que tem toda a luz da tua palavra. Mas ajuda-nos agora, Senhor, a vivermos em conformidade com essa luz, para que quando Jesus voltar, nós possamos estar prontos e ir com Ele para o céu. Enche o nosso coração dessa esperança. Em Teu nome te pedimos agradecidos. Amém. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês que... Pode se assentar. Eu só quero convidar o Marcelo para vir aqui do meu lado. Todos vocês que nos apoiaram grandemente nessa série Apocalipse. Eu quero expressar os meus profundos agradecimentos a todos vocês, mas principalmente ao Marcelo. Porque o Marcelo não falhou um dia de toda essa série. E o Marcelo desenvolveu de uma forma muito especial os momentos de louvor. Então, Marcelo, eu vou passar para as suas mãos esse livro, que é uma preciosidade. Esse livro foi escrito pelo vosso servo, A Tacada Certa. Você precisa aprender a dar a tacada certa. Todos os aspectos da sua vida. No seu casamento, na educação dos filhos, na vida profissional, na vida espiritual. É uma analogia do golfe com a vida cristã. A gente faz uma jornada pelo campo de golfe, que são 18 buracos, mas nós inventamos o 19º buraco, que é o céu. Nós precisamos chegar no céu, no jogo da vida. É com carinho que eu passo às suas mãos esse brinde. Que Deus abençoe. Mas eu quero convidar a Maria Eduarda e o Vinícius também. Vem vocês dois aqui. Que jovens preciosos vocês têm aqui na igreja. Com que dedicação esses jovens trabalharam toda esta série de evangelismo. Ali, trabalhando para transmitir para todas as pessoas. Maria Eduarda, vem aqui, minha querida. Eu quero passar às suas mãos também esse livro com uma gratidão muito grande. Continue com essa dedicação, este amor pela causa de Deus. Vinícius, aqui também está o seu livro. Muito obrigado. Uma saudação para todo esse pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que tem muito mais gente que são dedicados. Eu sei também que a esposa do Marcelo participou, a esposa também do
pastor André também ajudou nos momentos de louvor, vocês na recepção, muito obrigado a todos vocês, e obrigado pela oportunidade que vocês me deram de apresentar essa série Apocalipse. Eu quero que vocês orem agora, na próxima semana eu vou lá para Cuiabá apresentar essa série, onde faremos oficialmente a gravação, e vamos colocar aí nas mãos de todos para que eles possam usufruir desse privilégio. Muito obrigado à liderança da igreja, ao pastor Jean e a todos vocês. Irmãos, na verdade nós que agradecemos, viu, pastor? Foi um privilégio para nós ter o senhor aqui durante todos esses 15 dias. E eu tenho certeza que tanto a igreja quanto o pessoal que acompanhou pelo YouTube foi muito edificado, muito edificado. Eu falo por mim, né, pela igreja de Cesariolândia também, que agradece de coração a sua vinda. E as portas de Cesariolândia estão sempre abertas. Tá certo, pastor? Sempre que quiser vir, pode vir. Então, nós agradecemos. Vamos dar uma saudação agora para o pastor, né? Aí, pastor, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E eu queria lembrar os irmãos que nós não vamos mais fazer transmissões do culto a partir de agora, tá? O que acontece? Amanhã, domingo, quarta-feira, os cultos vão voltar aos horários normais. A gente vai estar com o culto em horário normal, tanto domingo, quanto quarta, quanto sábado. A escola sabatina vai funcionar como sempre funcionou antes da pandemia. Então, nós pedimos encarecidamente que todos vocês venham à igreja, tá? Participem dos cultos. Da manhã já vamos começar a funcionar normalmente, domingo, o culto vai estar acontecendo aqui. Quarta-feira nós vamos ter uma série sobre justificação pela fé. Então, você pode vir participar também dessa série sobre justificação pela fé, todas as quartas-feiras. O nosso horário de culto, qual que era antes? 7h30. Continua sendo às 7h30 da noite, aos domingos e às quartas-feiras. E na escola sabatina, chegar aqui umas 15 para as 9, já para a gente estar iniciando o culto de sábado, tá bom? Deus abençoe você e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Dê um abraço no pastor Valdir Lucas lá fora e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando muito a sua família. Até amanhã. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos